Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo nós vamos continuar nossas aulas sobre backup com foco na banca IBGP. Nessa aula eu vou falar de meios de armazenamento para backup, que são os dispositivos de armazenamento de dados. Se você não assistiu às aulas anteriores a essa, a playlist com todas as aulas completas vão estar abaixo na descrição do vídeo. Eu tenho um pacote de provas anteriores da banca IBGP do ano de 2024, provas de concurso que já ocorreram e também um preparatório de informática com foco na banca IBGP que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Curta o vídeo agora no início, que assim você vai me ajudar aqui no crescimento do canal. E o curtir é muito importante, porque quando você curte a aula, o YouTube entende que a aula é relevante e ele vai recomendar para outras pessoas também estarem assistindo. E compartilhe também nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. O botão de inscrição fica abaixo do vídeo. E também se você não curtiu e não hypou o vídeo, quando você curtiu o vídeo pelo smartphone, vai aparecer para você a opção de hypar. Tem uma ferramenta abaixo do vídeo também chamada Valeu Demais, onde você pode fazer uma contribuição financeira e ajudar aqui também no crescimento do canal. Eu tenho um grupo de estudo WhatsApp que você pode participar e o link fica abaixo na descrição do vídeo. Bom, essa aqui já é a terceira aula, onde eu estou falando aí sobre sistema de backup. Nas aulas anteriores eu falei sobre tipo de backup. Esse plano de contingência tem a ver com o procedimento de backup, que eu já falei nas aulas anteriores. Nessa aula eu vou falar mais sobre aqui, meio de armazenamento de backups. Que eu comentei algumas questões, resolvi algumas questões sobre esse assunto, que são os dispositivos onde você pode armazenar dados. Tá? Nessa aula eu vou falar mais sobre ele, que são os meios de armazenamento de backups. Bom, quando fala backup, a palavra backup quer dizer o quê? Cópia de segurança. Para você fazer uma cópia de segurança dos seus dados, você precisa de uma memória, de um dispositivo de armazenamento. Aqui nós temos os dispositivos que são chamados também de memórias secundárias, que são as peças do computador onde você pode salvar os seus arquivos. Nós temos o SSD SATA, SSD M2, e SSD NVMe. O SSD é um dispositivo eletrônico que está ficando no lugar do HD. Tá? O HD era mais utilizado antigamente, mas agora o mais utilizado é o SSD. Aí tem vários tipos de SSD. Tem o SATA, tem o M2 e tem o NVMe. Esses tipos de SSD, a IBGP não cobra muito. Cobra mais falando sobre ele em si, não sobre as versões, tá? Os tipos, na verdade. Esse dispositivo aqui, é o HD, que também é chamado de hard disk, disco rígido e o Winchester. Aí temos também o pendrive, disquete, cartão de memória, CD, DVD e Blu-ray. Todas essas peças aqui servem para você armazenar dados. E de forma permanente. Tudo que você salvar no pendrive, no HD, no SSD, não vai ser perdido. Tá? Por quê? Tem uma memória chamada memória RAM, que ela é uma memória temporária. Tudo que você salva na memória RAM, quando você desliga o computador, é apagado. Então você não pode fazer backups numa memória RAM. Tá? Porque o seu conteúdo ali dentro dela vai ser apagado assim que ela perde a energia. Todos esses outros dispositivos que você está vendo aí, SSD, HD, pendrive, entre outros, eles são memórias também, mas são memórias permanentes. Vamos resolver algumas questões da banca IBGP e de outras bancas também, falando sobre meios de armazenamento de dados. Essa primeira questão aqui, eu já resolvi ela numa aula anterior,
mas eu vou resolver novamente, só para a gente marcar alguns pontos importantes que estão nela. Vamos lá. A cópia de segurança, que também recebe o nome de backup, é a cópia dos arquivos físicos, virtuais ou de base de dados para um local secundário, para fins de segurança, bem como preservar tais dados no caso de falha do equipamento ou outra situação adversa. Entende-se que o processo de backup é essencial para um plano de recuperação de desastres bem-sucedido, caso isso ocorra. Dito isso, analise as afirmativas a seguir. Primeiro item, cópias de segurança de dados, em geral, podem ser realizadas em mídias como HD, que também é chamado de disco rígido, pendrive, CD, DVDs, assim como de forma online, através de serviços na nuvem, em data center ou mesmo em um outro nó da rede. Então aqui está tudo correto. Nesse primeiro item aqui, já está falando das mídias, né, dos meios de armazenamento de backup, que são HDs, pendrive, CD, DVD. Só não pode armazenar na memória RAM, que a memória RAM ela é temporária. Segundo item. Em caso de backup em mídias, é necessário ter cuidado ao descartar as mídias. Afinal, se os arquivos não estiverem criptografados, que é codificados, alguém pode tentar acessá-los, expondo sua privacidade e a confidencialidade das informações. Correto também. Por exemplo, eu tenho alguns CDs e DVDs também, né, que tem fotos pessoais minhas. Eu tenho esses CDs guardados, porque antigamente eu não tinha um computador com... Eu não tinha pendrive, né, na época, né? Então gravava tudo em CD e DVD, né? Depois que veio o pendrive. Então se eu jogar esse CD ou DVD fora de qualquer maneira, alguém pode pegar e utilizar minhas fotos. Então o que eu tenho que fazer na hora de descartar um DVD, um CD, um HD, né, um cartão de memória, né, até um celular mesmo, né, que tem dados pessoais nossos no celular. Se você quer jogar fora, você vai jogar fora, o ideal é você quebrar. Por exemplo, DVD. É bom pegar a tesoura e picotar ele todinho. DVD, CD, tá? Se for um HD, até um celular mesmo, que você não está tendo utilidade mais, mas tem dado seu ali naquele DVD, naquele celular ou HD, né? Que são aparelhos eletrônicos, tem peças eletrônicas, na verdade, né? É quebrar. Tem que destruir ele, para que ninguém possa acessar os seus dados pessoais que estão nele ali. Só jogar fora não adianta, que alguém pode pegar e utilizar seus dados pessoais. Tá? Tem que quebrar, tem que destruir o HD, o celular, o pendrive. Já o CD e DVD é só recortar, cortar com a tesoura, que aí não tem como ninguém mais usar, mexer nele. 3. Quando se opta por guardar backups localmente, a recuperação de dados é mais rápida, já que os arquivos estão próximos, porém não os protege em caso de acidentes naturais, onde o local em que estão guardados os dados pode ser afetado. Correto também. Aqui está dizendo assim, você vai fazer vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você tem uma empresa. Aí nessa empresa sua, você faz o backup de dados. Você faz com que os dados ali não sejam perdidos. Você sempre salva do computador local para um dispositivo externo. Só que fica tudo na mesma empresa, né? Aí o que acontece? Se acontecer um acidente, como por exemplo um incêndio, que acontece aí de vez em quando em algumas empresas, né? Incêndio pode acontecer de várias formas. Pode ser a parte elétrica da empresa, do local. Pode ser algum acidente na cozinha, se tiver, né? Alguma coisa ali pode acontecer. Aí o que acontece? Esse incêndio pode apagar, pode queimar, né, todo o backup, todos os backups, todos os arquivos, todos os dispositivos eletrônicos que estiverem naquela empresa. Então o correto, certo, é não fazer backup no mesmo local. Se for uma empresa que eu estou falando, é você ter uma empresa terceirizada que faça o backup dos seus dados.
Porque caso aconteça um incidente, um acidente na empresa, você vai ter seus dados salvos em outro local, que é muito arriscado você fazer um backup naquele mesmo lugar ali, né? Ou se a empresa tiver um local fora dela, que seja dela também, mas fora, né? Que ali naquele outro local seja um lugar para salvar os dados da empresa. Poderia fazer isso também. Em vez de contratar uma empresa, você deixar em outro local fora da matriz da empresa, tá? Porque é assim que faz o backup correto, né? A recuperação também, né? Então a resposta aqui, ó, é a letra B, 1, 2 e 3. Então a IBGP, ela cobrou do candidato aqui esse conhecimento sobre backup, né? Quais são as mídias para fazer backup, que é HD, CD, DVD, pendrive, SSD, cartão de memória, tá? Também faz backup. E a questão também de você se proteger para não perder os dados, que é você salvar esses dados em outro local, tá bom? Ó, outra questão aí da banca IBGP de 2022, falando também sobre backup. Diz assim, ó: é correto afirmar que a função do disco rígido em um computador é D. É correto afirmar que a função do disco rígido é o HD. Em um computador é D. Para que serve o HD, o disco rígido? Letra A: armazenar permanentemente os dados e programas do computador, controlar a entrada e saída de dados do computador, processar e executar as instruções em um computador, armazenar dados que utiliza memória flash para gravar e ler informações. Resposta correta aqui, ó, é a letra A. O HD serve para quê? Para armazenar, ó, permanentemente os dados e programas do computador. Então o HD, o SSD, pendrive, aqueles dispositivos que eu te mostrei na parte teórica, são todos permanentes. Vai salvar de forma permanente os dados. Somente a memória RAM, que a gente vai ver nessa aula ainda, não salva de forma permanente, é temporária. E aqui embaixo, na alternativa D, tem um nome ali, ó, memória flash. Toda vez que você vê memória flash numa questão, a memória flash está relacionada ao SSD e ao pendrive. Não está relacionada ao HD. Tá bom? Memória flash é uma palavra-chave relacionada a SSD e ao pendrive. Ó, outra questão da IBGP também. Qual é a principal característica que diferencia um HD, um hard disk, de um SSD? Qual é a principal característica que diferencia o HD do SSD? Vamos ler todas as alternativas para a gente marcar a resposta correta. Aí durante a resolução eu vou te explicar. Ó, letra A. Os HDs possuem sistema magnéticos, enquanto os SSDs utilizam memória flash. Os HDs possuem o tipo de conexão SATA, enquanto os SSDs possuem o tipo IDE. Os HDs possuem capacidade de armazenamento superior à capacidade dos SSDs. Letra D. Os HDs, né, possuem melhor integridade e confiabilidade de dados do que os SSDs. Ó, a principal característica que diferencia o HD do SSD é a letra A. Por quê? O HD, ele é um dispositivo magnético, tá? É uma característica dele. Ele é um dispositivo magnético. O SSD, ele é eletrônico, tá? Eletrônico. E utiliza o quê? Memória flash. Tá vendo? Toda vez que você vê memória flash, vai estar relacionado ao SSD. E essa aqui é a principal característica dos dois, que diferencia um do outro. O HD não é eletrônico. Ele não usa memória flash. Ele é magnético e ele é mecânico, tá? O SSD, ele é eletrônico e utiliza memória flash. Então a resposta correta aqui é a letra
Agora uma questão de outra banca que serve para a gente estudar para a banca IBGP. Sobre dispositivos de armazenamento de dados, os periféricos de armazenamento são periféricos de entrada e saída, que podem armazenar as informações de forma permanente. Qual dos componentes relacionados não é considerado um periférico de armazenamento permanente em informática? Qual dos componentes relacionados, que são esses daqui, não é considerado um periférico de armazenamento que permanente em informática? Qual item aqui, tem uma memória temporária? Disco rígido é permanente, que é o HD. SSD é permanente. DVD é permanente. O único aqui que não é permanente é a memória RAM, letra C. Eu tenho uma aula gravada aqui no canal sobre memória RAM e eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo, junto com a playlist de aulas dessa aqui que você está assistindo, da IBGP, tá bom? Então abaixo aqui, vou deixar uma aula minha, onde eu falo sobre memória RAM e memória ROM. Aí depois você assiste essa aula também, que vai ser útil para você. Então, a única memória aqui que não é permanente, que é temporária, é memória RAM. A capacidade de armazenar arquivos e dados é bastante relevante em um mundo cada vez mais digital e regido pelos softwares de Big Data. Portanto, o mercado de eletrônicos disponibiliza dispositivos que podem ser incorporados a hardwares a fim de aprimorar sua capacidade de armazenar dados. Assinale, dentre as alternativas, aquela que não apresenta um dispositivo de armazenamento permanente. Outra questão falando sobre isso. Assinale, dentre as alternativas, aquela que não apresenta um dispositivo de armazenamento permanente. Qual item aqui tem um dispositivo temporário? Memória RAM, pendrives, unidade de estado sólido, que é o SSD, tá? E disco rígido, que é HD. Então o único aqui que é temporário é qual? Letra A, memória RAM. Sempre quando falar dispositivo que não é permanente, memória RAM. Não permanente é a mesma coisa de temporário, tá bom? Então tem que interpretar também o enunciado da questão. E a memória RAM cai muito aí nas provas da banca IBGP também. Eu não coloquei questões aqui da IBGP, mas é cobrado e é nesse padrão aí também. Beleza? Não deixe de assistir a aula complementar que vai ter aqui, sobre memória RAM, que eu vou deixar na descrição do vídeo e também vou tentar deixar aqui no final do vídeo também. Muito se fala atualmente para dispositivos como computadores sobre o SSD. Termo este que parece novo e não muito conhecido há alguns anos para aqueles que não possuem conhecimento aprofundado sobre o tema. Entretanto, ele representa uma ferramenta valiosa no uso dos dispositivos e visa solucionar um problema bastante comum dentre os mais diversos usuários de computadores mundo afora. Assinale, dentre as alternativas, a qual termo o uso do SSD se relaciona corretamente. Então, qual item abaixo ali, A, B, C ou D, está relacionado ao SSD? Letra A, proteção contra vírus, antivírus, hardware, duração de bateria, software, melhor desempenho para executar tarefas, memória, capacidade de armazenar arquivos. Resposta correta? Letra D. O SSD é o quê? Uma memória para você fazer o quê? Armazenar arquivos. Fazer o quê? Backup. Né? Quando você copia arquivos para um dispositivo, você está fazendo um backup. Então, o SSD é um dispositivo para fazer o quê? Backup de dados. Na próxima aula, eu vou falar de um tema muito importante que também está dentro aí desse assunto de backup, que é o armazenamento de dados na nuvem. Tá? Não deixe de assistir essa aula também, que vai te ajudar muito nos seus estudos. E todas essas aulas iniciais que eu estou gravando aqui, se você não assistiu às anteriores, vão estar todas aí na playlist. Todas elas são importantes, porque está caindo muito em provas de concurso. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago.
Você instalou o Mercado Pago pelo meu link e efetuando o pagamento de alguma conta sua, de no mínimo R$ 65, você vai ter R$ 20 de desconto nesse primeiro pagamento. E dessa forma você vai me ajudar também, porque o Mercado Pago me paga, né, para fazer a divulgação do banco digital aqui no meu canal. E eu utilizo o Mercado Pago há 5 anos e tem me ajudado muito no meu trabalho. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clique no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clique no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade, clique em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você praticar, e novidades sobre o concurso público. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela eu vou deixar a playlist completa dessas aulas da IBGP para você assistir, e também eu vou deixar aqui a aula sobre memória RAM, que eu já gravei aqui no canal, que também vai ser útil para os seus estudos. Um grande abraço e até a próxima aula!